Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é sobrevivência. Alguém consegue viver sem água? Você pode viver sem comida algum tempo, mas sem água é impossível. E eu estava observando, vendo, fazendo um retrospecto da situação que o mundo se tornou nos últimos dias, meses, e por que não dizer nos últimos 2 anos. O mundo virou uma bagunça. Você concorda comigo que se tornou uma bagunça generalizada de repente? Todos os cantos da terra foram tocados ao mesmo tempo, por uma crise sanitária sem precedentes. Isso aconteceu no mundo todo. Isso não foi exclusividade apenas da América do Sul e da América do Norte. Isso aí aconteceu nos 5 continentes. Essa bagunça gerou uma confusão generalizada também. Eu estava vendo que gerou também as pessoas ficaram confusas temporariamente, pessoas que ficaram confusas parcialmente, e parece que muitos ficaram confusos completamente. Parece que até um processo irreversível, né? O que aconteceu, pastor? A maioria das pessoas perderam o norte, perderam o rumo, não sabia para onde ia. Foi um impacto tão gigantesco. Nunca a humanidade foi tão violentada, tão agredida severamente no seu psicológico, como nos últimos meses, como nesses últimos 2 anos. E tem mais, a sociedade não estava preparada para esse baque, veio de uma vez, e afetou de uma forma agressiva a mente, o psique. Isso tudo ficou, né? Foi um impacto gigantesco, que a sociedade entrou em colapso, onde as pessoas ficaram sem rumo, ficaram sem o norte, ficaram sem a direção. As pessoas não sabem a que se apegar. E essa fase, ela ainda não acabou, ela ainda existe, ela perdura. Parece ser aqueles filmes que a gente já assistiu de ficção, onde a terra é praticamente totalmente destruída, sobra ali alguns humanos e aí fica cercado de zumbis. A confusão foi estabelecida no mundo, e você faz parte de uma geração que está vivendo isso. Isso fez com que o senso de humanização fosse negligenciado. O amor pelo próximo e por vida se tornou algo banal. Por que o pastor está falando isso? Porque é simples, morrer 100 ou morrer 1000, hoje, para a maioria não faz muita diferença. Não faz diferença. No mundo que antes desse episódio, antes dessa situação, quando caía um avião com 100 pessoas, tocava o mundo todo, todo mundo ficava consternado, triste. Hoje cai talvez centenas de aviões por dia, em números que a gente está falando, mas o pessoal está querendo saber quem é que ganhou a medalha. As pessoas estão preocupadas em saber se o campeonato da Champions League lá começou ou terminou, está querendo saber o resultado do campeonato brasileiro. Você percebe que tornou-se banal. Morreu 900 pessoas ontem, e daí? Então você percebe que aos poucos isso foi tomando conta da mente humana. Isso parece que então banalizou, né? Para a sociedade. A confusão atingiu de forma brutal o raciocínio lógico, ético, humano das pessoas. As lideranças, os meios de comunicação, cada um tentou fazer seu papel, cada um tentou desempenhar, dar o rumo para a massa, né? E com isso acabou de confundir e desestabilizar mais a sociedade. E aí surgiu o cientista de plantão. Não, se você fizer isso, se o governo fizesse isso, se a OMS fizesse isso, não, porque isso resolve. Começou a surgir os cientistas de plantão. E como surgiu gente com receita, gente com métodos de cura, começou a surgir tudo quanto é tipo de gente aí, os especialistas em pandemia.
como se já tivesse vivido várias pandemias no mundo. Foi um absurdo. A sociedade então entrou em mais confusão, mais gente falando, mais informações chegando, e você não sabe a quem você se apega. É como se fosse um estouro de boiada. Talvez vocês não tenham muita familiaridade com isso não, mas para quem viveu no interior, como eu vivi, cidade pequena, em que passava aquela boiada na frente da escola, né, rumo ao matadouro, e às vezes estourava aqueles bichos com latido de cachorro ou rojão, sei lá, a gente via o que era uma boiada espalhar na cidade. Cada um corre para um lado. Nesse momento não havia ninguém para juntar a manada. No momento que nós passamos, não houve ninguém. Cada um procurando o seu quadrado, ali no seu quadrado, cuidando da sua vida. A sociedade ficou vulnerável. E quando se torna vulnerável, se torna presa fácil. Para ideologias, se torna fácil. Para uma política tendenciosa, para uma mídia tendenciosa, vai aceitando e acreditando tudo. Você já deve ter ouvido o seguinte jargão: a união faz a força, mas a dispersão enfraquece, gente. Por que uma igreja ela tem que ter comunhão? Porque isso é força. Dispersa uma igreja para você ver o que ela se torna. Assim é a sociedade. Aquilo que deveria unir para vencer, se pulverizou. Perdeu a força contra um grande problema que nós estávamos atravessando. E a igreja? E aqui que eu queria falar um pouquinho daquilo que a gente tem conhecimento. E a igreja? Não só a IBP, mas as igrejas. A instituição de credibilidade para unir, fortalecer a massa, ajudar, orar, interceder, ela teve que fechar suas portas. Nosso ministério e todos os demais do mundo teve que fechar as suas portas. Então o que aconteceu? Houve a dispersão. E eu pude ver nesse período em que as igrejas foram, os cultos pararam, ficou só pelos cultos online, as igrejas foram obrigadas a fechar, muitos se dispersaram. Lembra da boiada? Se dispersou. Houve um estouro, pá, pandemia, explodiu tudo. Foi tudo bom, espalhou. Os cultos em todas as igrejas, depois de algum tempo, voltou. Mas a gente pôde perceber que parte do corpo congregacional não retornou. Estava conversando isso aí com o pastor Israel essa semana. E aqui, eu estava olhando e orando. Falei, Senhor, tenha misericórdia das pessoas, tenha misericórdia, as pessoas estão confusas. E aqui Deus me deu essa palavra, por enquanto foi só a introdução. Mas com muita paciência, porque eu também sou meio lerdo às vezes para entender os propósitos de Deus. Deus aqui foi me explicando, me dando uma metáfora fantástica. O abandono das pessoas em relação às coisas de Deus, aos cultos, seria como se tirasse um peixe do lago, água limpa, ali ele tem alimento, tem nutrientes, mas você tira ele e coloca ele do lado do lago. Esse peixinho, ele fica se debatendo ali no cimento, ou então ali do lado do lago, aí você vem e joga um pouco de água em cima dele, refresca ele, as guerras dele enche de água, ele consegue respirar e por aí vai. Olha que analogia tremenda Deus nos dá. De vez em quando vem alguém e joga mais um pouquinho de água, ele se debate, né? Ele vai se refrescando, mas aquele peixinho, ele precisa do quê? Ele precisa de água mesmo, ele precisa mergulhar, ele precisa se aprofundar, ele precisa ser repleto, pleno, coberto, ele não precisa de conta-gota. A única coisa que aquele peixinho tem naquele momento é uma porção de água, que nele é misericordiosamente jogado. E aquele peixinho se apega, a única coisa que ele tem, que está dando vida para ele, é aquele pouquinho, então ele se apega a isso. Aquilo para ele já é algo, já é o suficiente, sendo que ele tem um lago imenso. Assim, e aqui tem a explicação da metáfora, assim tem sido a vida de muitos que se esfriaram na fé, que se dispersaram. As pessoas sem ter um norte, elas foram desesperadamente se apegando ao pouquinho,
a um culto virtual, a uma mensagem que de vez em quando, a um panfleto que ele encontra, mas longe do lago, longe das águas, como aquele peixinho fora do lago, que se apega àquele pouquinho de água que é jogado nele de vez em quando. Muitos crentes têm vivido de míseras porções. O que estava ao alcance do povo disperso, fora d'água, eles foram se apegando à mídia, às redes sociais. Só que isso não vem só coisa boa, vem coisa ruim no meio. A televisão. Isso foram gerando conteúdos para saciar a sede dessa sociedade confusa. E assim como um peixe, e aqui nós já vamos para um outro caminho, que isso aqui Deus vai falando e a gente vai falando, isso é tremendo. Assim como um peixe fora do seu habitat, ele teve que se adaptar e viver fora d'água. Muitos têm se adaptado a viver fora do habitat de Deus. O que aconteceu? Os cultos voltaram, o lago voltou a estar cheio novamente, mas muitos se acostumaram agora a viver fora, continuar sobrevivendo de míseras porções de conteúdo. E aqui entra algo interessante. O que vem acontecendo com o povo evangélico, em sua maioria, é algo que nós chamamos de mutação. Na evolução das espécies, lá no passado, se constatou que peixes que tiveram que viver com míseras porções de água, se tornaram através dos tempos, eles começaram a ter pernas, rabos. E o que viraram esses peixes? Lagartos. Deixaram de ser anfíbios, se tornaram répteis. Eu não sei se você está conseguindo pegar a profundidade disso que pode trazer para a nossa vida. Nós vamos nos acostumando, nós vamos aceitando viver de míseras porções, sendo que a gente tem água em abundância para mergulhar e viver dentro dela, mas o conta-gota já está sendo suficiente, e isso vai transformando a gente vai acostumando, e isso vai ficando legal, e a gente vai aceitando, e uma porçãozinha aqui, e a outra porçãozinha ali, e a gente vai vivendo daquilo, e a gente está esquecendo da nossa origem, daquilo que Deus fez, daquilo que é o plano de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. Em outras palavras, é peixe virando lagarto. Todo peixe se alimenta de nutrientes que ele encontra dentro da água. Lagarto não, meu irmão. Lagarto não sente bem dentro da água. Lagarto fica procurando novidades aí fora. Lagarto sobrevive de restos que o ambiente externo oferece. Infelizmente nós estamos vendo essa mutação de espécie dos dias de hoje, não por parte de bichos, mas por parte de pessoas, de vidas que um dia estiveram mergulhados na presença de Deus. Eu dei um nome para esse negócio aqui: síndrome do lagarto na vida do crente. A evolução das espécies, ela aconteceu, ela teve um impacto muito grande no momento em que houve um cataclisma no mundo. Muitos chamam de Big Bang, e aí teve que haver uma adaptação. Tem lugares que eram mares e de repente se tornaram desertos, e a vida que estava ali teve que se adaptar ao deserto. Havia rios. Então, quer dizer, houve uma adaptação, segundo cientistas, pesquisadores, depois de um grande cataclisma, ou seja, o conhecido Big Bang. E o que nós podemos ver nos dias de hoje é algo muito parecido que aconteceu lá no passado. Depois de uma grande catástrofe que nós vimos acontecer no mundo nos nossos dias, as pessoas estão num processo então de adaptação ao mundo novo. Depois de uma grande catástrofe que ocorreu em nossos dias, que também dizimou parte da vida humana na terra, as pessoas estão se adaptando a um novo mundo. Quando você está num processo de adaptação, você acaba se moldando àquilo que lhe é oferecido.
E o que o mundo tem oferecido, as pessoas têm abraçado. Exemplo, você tem que se adaptar muitas vezes, é certo. Se você chega numa empresa nova, você era acostumado a trabalhar de um jeito, e dentro daquela empresa ela tem suas normas e procedimentos, você tem que se adequar, você tem que se formatar, você tem que se moldar ao formato que lhe é oferecido. E as pessoas estão se moldando ao formato que está sendo oferecido nos dias de hoje. Essa mudança rápida, brusca, que nós pudemos ver nos últimos meses, que ocorreu no mundo, não trouxe benefícios, e sim causou um estrago enorme em boa parte da sociedade. Nunca se precisou tanto fazer um trabalho com a mente das pessoas. Nunca os consultórios de psicanálise, psicólogos, psiquiatras esteve tão abarrotados de pessoas que falam assim: eu estou confuso, eu estou perdido, eu estou depressivo, eu estou triste, eu estou isso, eu estou aquilo, A necessidade de se adaptar fez com que a sociedade acreditasse em tudo que ela era oferecido. O que estava sendo oferecido? Aquilo que a televisão informava, aquilo que a rede social mandava, aquilo que a mídia, achava interessante colocar. E então as pessoas foram acreditando naquilo que estava sendo oferecido na hora. Então as pessoas foram acreditando naquilo que a política estava lhe dizendo e oferecendo, e acabaram até acreditando naquilo que até a mesma religião estava oferecendo. Quando você é o peixinho aqui da metáfora, fora d'água, qualquer respingo para você já é o suficiente para você não morrer. Então qualquer coisinha que surgia parece que já era alguma coisa nova, Então você vai se moldando e daqui a pouco você não percebe, mas você já mudou. Talvez você que está aqui hoje, aqui dentro, você já mudou. Talvez você já acostumou com a mísera porção de água que lhe ofereceram, e não foi Deus que deram para você lá fora. Talvez você que está assistindo esse culto, essa live, talvez você já mudou. Talvez você já não é mais o peixe. Talvez o seu comportamento fora da água é o comportamento de lagarto. E eu quero lhe encorajar hoje, meu irmão, e lhe dizer que as águas de Deus, Jesus disse, estão à sua disposição. Ah, mulher, se você soubesse quem é que lhe oferece água, você pediria essa água. Nós estamos buscando essa água fora. Jesus, ele está dizendo: olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará uma fonte de águas vivas para a vida eterna. Aqui antes ele diz, versículo 12, disse Jesus respondendo: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem lhe diz, dá-me água de beber, é você quem lhe pediria, me dá água de beber. Ou seja, a gente está buscando lá fora, e Jesus está dizendo, eu tenho essa água para você. E o que eu quero trazer hoje para você, e encorajar você, é de dizer que as águas de Deus estão à nossa disposição. É só a gente se aprofundar, é só a gente buscar mais. Busca na palavra do Senhor, pega a tua Bíblia, leia um versículo, um capítulo, pega um livro da Bíblia, busque coisas que interessam. Qual é a programação da sua igreja para essa semana? Se interesse por isso, presta atenção nos hinos que foram louvados aqui, escreve novamente e vê o significado, a proposta de cada hino. Não fique olhando para quem cantou, não fique olhando para o pregador, mas olhe para que Deus está querendo te entregar. Ele está buscando trazer para você
uma nova mentalidade, que Ele está presente na sua vida, que Ele é a água que mata a sede, que Ele é o rio que você pode mergulhar, e para você não precisa, que você não precisa viver de conta gota, e você não precisa viver de resto, e você não precisa viver do produto, daquilo que é lhe oferecido todos os dias, através da televisão, através da internet, através das mídias sociais. Isso não é alimento, isso não é água, isso é prejudicial, isso vai te contaminando, isso vai te tirando da presença do Senhor, isso vai te transformando de peixe a lagarto. Você está aí? Está todo mundo aí, amém? Não acredite naqueles que já estão fora. Não acredite nos lagartos que dizem que você não precisa estar na igreja para ser salvo, você não precisa estar na presença de Deus mergulhado para ter uma vida bacana. Lagarto não suporta água. O que ele quer é convencer que ser lagarto e viver fora das águas é mais interessante. O que ele quer te convencer é que existe um mundo interessante lá fora. Ele quer convencer você que lagarto é predador, ele não é presa. Ele sobe em árvores, paredes, só que ele esquece de te dizer que lagarto come peixes. A mensagem triunfalista que nós temos visto e ouvido de muitos pregadores de shows pirotécnicos, de igrejas, de algumas igrejas, a mensagem triunfalista tem pregado que você tem que ser predador e não presa. Amados, um peixinho, voltando para o peixinho aqui da história, ele, diante de tantas propostas, ofertas aparentemente interessantes, ele perde a sua inocência. Pessoas nessa pandemia, eles acabaram perdendo a sua pureza, a sua inocência. Eles perderam a sua fé, perderam o desejo pelas coisas de Deus. A nossa fé, a fé, até eu diria mundial, ela foi politizada, misturou fé com política. Quantas pessoas não saíram de igrejas por não concordar com um pastor que tem uma linha política? Ou ele não tem linha nenhuma, só que ele não vai do lado do irmão da igreja, ou então o irmão da igreja acha que ele é contra. Politizaram a fé, baseada em ídolos políticos. Eu sempre digo que político merece nosso respeito, merece. Chegaram lá, mas estão lá, sabe para quê? Para trabalhar para mim, e não para ser o meu dono, não ser o tutor da minha mente, o mentor da minha mente. Ele não tem que manipular as minhas convicções. Eu penso pela minha mente, pela minha cabeça, baseado naquilo que Deus me orienta. Há pessoas que relaxaram na fé, deixaram a casa de Deus, buscaram ambientes mais atrativos e agitados. Eu quero terminar isso aqui, meu irmão. Tem como reverter isso, pastor? Tem. Tem como reverter esse quadro sombrio? Tem. Como, pastor? Simplificando, olhando para suas origens, olhando para Deus, olhando para o formato original, o qual Deus lhe formou, se aproximando mais de Deus e da sua palavra, se afastando desse lixo, midiático que existe hoje aí, fazendo uma força-tarefa para ser mais santo, mais puro, mais próximo da palavra de Deus, colocando a sua vida à disposição do reino, rejeitando mesmo toda a proposta que te faz mudar. Precisa se adequar ao novo mundo? Não preciso. Pensando pela sua cabeça, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Eu preguei uma mensagem domingo que se chama Combo dos Céus, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Agora virou moda. Eu estava vendo ontem, uma moça foi presa porque estava transportando cocaína. Eu falei, mas quem é essa moça? É uma digital influencer. Ah, é? Quantos seguidores ela tem? Parecia que ela tinha mais seguidores do que Cristo. Um exemplo. Transportando droga para a Europa. Então, virou moda agora ser isso aí. Digital influencer. Estou seguindo fulana, estou seguindo Betano, estou seguindo milhares de seguidores. E eu digo para essas pessoas, sai dessas influências, porque você tem como influência na sua vida alguém que é poderoso, que é Jesus Cristo. Amém? Não é virtual, ele é espiritual. Esses comedores de arroz e feijão aí que aparecem bonitinho na mídia, que estão sendo empurrados pela mídia para que sigamos, não tem nada a nos oferecer a não ser mais que você seja mais um número que ele possa contabilizar nas contas de relevância dela. Jesus disse, olha, rios de águas vivas vai brotar dentro de você. Jesus Cristo é esse rio sem fim, lugar de vida e não de morte, não de miséria, não do pouco, é de muito, é para sempre, é para a vida eterna, lugar de renovo. Busque a Cristo, é lugar de renovo, lugar que você não precisa de um balão de oxigênio, você tem o Espírito Santo, lugar que você não precisa ser medicado, você já tem a cura através do Senhor, lugar que você não precisa buscar ar, porque você está lá fora e você está dependendo. Gente, cadê a notícia que não chega? Cadê a informação que não chega? Cadê as gotas de água que eu preciso que não chega? Deus, Ele te mergulha na palavra dEle e você não precisa mais dessas misérias. Fica vivendo, fica parecendo um pedinte, um mendigo espiritual, vivendo de gotas, que o mundo oferece, não é nem Deus que oferece. Fica vivendo de resto. Quem vive de resto é lagarto. Peixe, ele vive de nutriente. Deus, Ele quer te mergulhar, meu irmão, para que você tenha uma vida abundante na sua vida. Aqueles que mudaram o seu comportamento agem como lagartos. Jesus tem um convite a fazer. Volte para as águas de Deus. Volte para o rio de águas vivas do Senhor. Nós seremos levados. Você fora, você não chega no oceano. Você dentro do rio, todo o rio termina num grande oceano de Deus. Fora, você não chega no oceano. Dentro, você é levado ao grande oceano, que é Deus. E lá nós podemos nos apresentar diante do Eterno.